Olá, esse é mais um módulo do Como Ser um Consultor Júnior. Nós falamos nos módulos anteriores sobre características, sobre alguns desafios, algumas armadilhas e uma série de outros assuntos para ajudar você a estruturar um negócio de consultoria júnior. Nesse módulo nós vamos tratar basicamente de necessidades dos clientes e seus pontos fortes fazem o seu portfólio. Ou seja, as necessidades dos clientes e aquilo que você, como consultor, tem de melhor, fazem o portfólio de trabalhos que você vai oferecer ao mercado. São dois pontos interessantes, um ligado ao cliente e outro ligado a você, que nós vamos abordar agora nesse módulo. Necessidades dos clientes. Imagine o seguinte, nós temos empresas com vários problemas. E mais do que isso, nós temos empresas que estão bem e que não veem que existem várias oportunidades de melhoria no seu dia a dia. Vamos avaliar duas histórias. Imagine o seguinte, o empresário, ele está no dia a dia da empresa e não percebe que algo poderia ser melhorado. Ele não percebe, por exemplo, que o seu sistema de informação, que o seu software não atende mais às expectativas do mercado. Ele não está vendo isso, ele não está preocupado com isso. Muitas vezes, ele não tem expertise suficiente para fazer esse julgamento. E continua fazendo vários retrabalhos, continua perdendo clientes, às vezes por dificuldades na operação no check-out, ou seja, na saída daquele estabelecimento. Mas o dia a dia, a rotina dele, para ele é uma rotina comum. Todos os outros, digamos assim, todas as outras empresas do mesmo segmento devem ter problemas diferentes. O empresário pode muito bem pensar assim. Imagine que você é um consultor de empresas na área de tecnologia, especializado em levar soluções de alta tecnologia a esses clientes. Você, simplesmente de olhar a operação da empresa, você já diagnosticou vários pontos de melhoria nessa empresa. Preste bastante atenção nesse ponto. Você, como especialista, fez o diagnóstico, mas o empresário ainda não percebeu que os processos ligados ao atendimento do cliente podem ser melhorados. Então você tem uma visão e o empresário tem outra visão. Necessariamente, esse cliente não percebe a necessidade de melhoria. Mas você, como consultor, sabe que se os processos forem alterados, um software for implantado e uma série de pequenas alterações forem feitas nessa empresa, ela vai melhorar muito o atendimento ao cliente, a captação de novos clientes e etc. Então, essa é uma necessidade que você conhece, mas o seu cliente ainda não conhece. Por que alguém contrataria você? Por que então esse cliente contrataria você? Vamos a outra história. Imagine um cliente que está vendo que o seu cliente, o cliente final dos seus produtos, o consumidor dos seus produtos, e vamos analisar o seguinte, o exemplo anterior numa empresa de varejo e esse exemplo também numa empresa de varejo. Esse segundo exemplo, o cliente percebe que o consumidor não está sendo bem atendido, que o check-out dele está tendo vários problemas e que ele rapidamente precisaria buscar uma melhor opção de sistema para melhorar o atendimento ao cliente. Para esse cliente, a necessidade é iminente, é clara, é percebida. Para o outro cliente que nós citamos anteriormente, essa percepção ainda não está clara, o cliente ainda não percebeu essa necessidade. Mas você é útil nos dois casos, porque você tem a expertise. Então vocês que estão me olhando agora, que estão vendo esse vídeo, façam uma pergunta, peguem um papel e façam pequenas anotações.
respondendo a seguinte questão: por que alguém contrataria você? Quais necessidades essas pessoas poderiam ter que a sua experiência, que a sua expertise, que o seu produto, consultoria, poderia atendê-los? Essa é uma das primeiras perguntas que nós devemos ter para estruturar o nosso portfólio. Então, as necessidades dos clientes têm que ser observadas, porque as necessidades dos clientes são a própria demanda que o seu produto vai ter, que a sua consultoria vai ter. Se vários clientes têm necessidade do seu produto, você vai ter um mercado. Se poucos ou raros clientes necessitarem da solução que você tem, da consultoria que você presta, o mercado já é menor, mais restrito. Se muitos clientes dependem ou precisam da solução, têm a necessidade da solução que você vai levar, o mercado é amplo, é vasto, é um mercado extremamente comprador. Ter esse mapeamento é fundamental para a estruturação do seu negócio. Segunda pergunta: onde seu cliente precisa do melhor que você sabe fazer? Aonde necessariamente seu cliente precisa do melhor que você sabe fazer? Em qual departamento especificamente? Em qual área da empresa especificamente? Em qual segmento especificamente você vai atuar? Procure ser um pouco mais específico. Procure olhar de forma mais aguda, num ponto menor dentro de uma organização. Como nós citamos em exemplos anteriores, em alguns momentos a gente sabe que pode contribuir em várias áreas da empresa, mas tenham noção de uma coisa: diagnosticar um problema é diferente de poder ajudar a corrigi-lo. Saber onde existe um problema ou como esse problema se comporta é diferente de poder resolver ou ajudar o cliente ou apontar os caminhos para que o cliente consiga se sair melhor do que ele está se saindo sozinho. Isso mesmo, porque a consultoria tem que agregar valor, não é isso que nós falamos anteriormente? Agregar valor é tornar alguém melhor do que ele era antes de nos conhecer, antes de pagar por um trabalho, antes de estabelecer um vínculo com nós, né? Através de um contrato. Quando eu chego numa empresa para fazer uma consultoria, eu sou muito específico, eu olho as áreas de produtos que eu tenho, ou seja, o meu portfólio, eu observo naquelas áreas aonde o meu portfólio pode ser encaixado e é ali que eu vou praticamente para a proposta ao cliente, né? Depois nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, nas fases da consultoria. Então, quando eu observo em loco aonde estão as falhas naquela área específica, eu tenho como ver se aquele cliente necessita ou não da minha solução, se a minha solução vai ou não agregar valor, levar o cliente a um novo patamar de resultado. Então, pare um pouco novamente e analise onde os seus clientes ou seus futuros clientes precisam do melhor que você sabe fazer. Em quais áreas, em quais departamentos, em quais setores daquela empresa, em quais processos daquela empresa. Vamos nos lembrar de uma citação anterior. A consultoria é um processo de especialização. É uma especialização e não uma generalização. Ou seja, consultoria não é milagrosa, ela não vai resolver tudo, mas especificamente ela pode resolver algo que vai de alguma forma impactar as outras áreas da organização de forma positiva. Lembrem do exemplo agora há pouco. Se eu levo uma consultoria de tecnologia a uma empresa e melhoro e levo essa empresa a seguir no caminho de melhoria do atendimento ao cliente, essa empresa pode estar melhorando o seu faturamento, ela pode estar resolvendo problemas de inadimplência, devolução de produtos, ela pode estar se beneficiando de forma indireta em todas as outras áreas em que o negócio dela está envolvido. Fazer uma empresa melhorar em todos os setores pode partir apenas da sua consultoria, em uma área específica, especialista e não generalista, com especialização, com segmentação, com escopo claro e não generalização ou com escopos variados funcionando ao mesmo tempo.
escalonamento e observação de em qual área eu sou bom e a empresa precisa de mim, especificamente. Quanto mais profundo você for na solução, quanto mais específico você for na solução, melhor para aquela área especificamente você vai ser. E quanto melhor você é numa área específica, mais o seu trabalho tem valor. O mundo está precisando de especialistas e não de generalistas. Tem-se mais valor uma consulta hoje com um especialista em uma determinada área ou uma consulta com um generalista. Isso está acontecendo na medicina e está acontecendo na consultoria e em várias outras áreas. Um médico clínico geral acaba recebendo um pouquinho menos na consulta do que um especialista em neurologia ou um especialista em uma doença específica, que às vezes não tem nem espaço na agenda para atender a quantidade de clientes. Em consultoria não é diferente. Aquele profissional que, eu faço consultoria, em quê? Não, em qualquer coisa. Ele vale menos do que o profissional que faz consultoria específica numa determinada área. Quanto mais específico, mais profundo, mais experiente e digamos assim, o seu processo estiver mais maduro, a sua metodologia estiver mais madura, mais valor tem a sua consultoria. Então a consultoria ela pode valer R$1 a hora ou R$1.000 a hora, R$2.000 a hora, depende de você e da sua capacidade de entregar resultado dentro do escopo que você mesmo estabeleceu. Então pare um pouco e faça a seguinte pergunta: onde seu cliente precisa do melhor que você sabe fazer? Nós vamos falar um pouquinho mais do melhor que você sabe fazer agora à frente. Outra pergunta, e a última pergunta desse bloco. Imagine o seguinte: onde você consegue gerar valor às outras pessoas, às outras empresas, aos outros? Essa é a terceira pergunta que nós fazemos com relação às necessidades dos clientes. Imagine que você tem que primeiro descobrir aonde você consegue ajudar as outras pessoas, e ajudar as outras pessoas passa por ajudar a sua própria empresa, estruturar o seu negócio e também estruturar o negócio dos outros. Aonde você consegue gerar valor no negócio das outras pessoas? Pegue isso e observe que você é capaz de gerar valor ao negócio de outra pessoa e isso tem um peso, tem valor. E você pode cobrar por isso. E a consultoria é nada mais, nada menos do que a geração de valor no negócio de outra pessoa. Então é para isso que você é remunerado. Entenda isso. Pare um pouco, olhe para um papel em branco e descreva pontos em que você é capaz de gerar valor ao negócio de outras pessoas. Ok? Vamos à segunda parte desse quarto módulo. Os seus pontos fortes. Vamos pegar o link com a última pergunta que nós fizemos da geração de necessidades e trazer para cá. Aonde você consegue gerar valor no negócio das outras pessoas e o que são os seus pontos fortes? Ponto forte é tudo que você faz de bom, que o ajuda e pode ajudar outras pessoas. Se eu estudei gestão, se eu estudei TI, se eu sou uma pessoa extremamente criativa, se eu tenho capacidades e habilidades que podem ajudar outras pessoas e eu transformo isso num produto de consultoria, eu tenho capacidade de cobrar das outras pessoas pelo trabalho que eu vou levar a elas. Uma capacidade e habilidade minha, o meu ponto forte, é o suficiente para estruturar um negócio de consultoria. Há muito tempo atrás, quando a gente ia desenvolver uma pessoa, a gente se preocupava em observar o que essas pessoas têm de problema, de deficiência, de dificuldade. E nós gastávamos horas e horas, dias e dias, meses e talvez anos, tentando fazer uma pessoa ser boa naquilo que ela não era. Como um profissional de coaching, eu fiz isso várias vezes, até descobrir uma verdade. É mais fácil tornar alguém muito melhor naquilo que ela faz bem do que tornar uma pessoa boa no que ela não faz bem. É mais fácil desenvolver uma pessoa nos seus pontos fortes e torná-la útil à humanidade, à sociedade, a outras empresas e a outras pessoas, do que desenvolver alguém naquilo que ela não tem capacidade e habilidade alguma.
E as pessoas que mais contribuem para a humanidade não são aquelas pessoas boas em tudo, mas são aquelas pessoas extremamente boas em áreas específicas. Você, como consultor, tem que se preocupar em ser o melhor que você pode ser em uma área específica, em 2 áreas específicas ou num segmento específico de mercado. Desenvolva-se cada vez mais nesse ponto forte e seja cada dia melhor. Se você conseguir fazer isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você será um exímio consultor em uma área específica e com certeza se tornará referência em uma área em no mínimo 10 anos. Nós precisamos em torno de 10 anos para que alguém contribua para a sociedade de alguma forma com novos conhecimentos sobre uma área específica. Por isso é que um doutorado e mestrados, PhDs demoram tanto tempo. São anos de estudo até você fazer uma tese e defender essa tese. Mas lembre-se que lá atrás nós falamos do benchmarking. Eu posso olhar o que outra pessoa faz bem, aprender como ela faz, pegar esse conteúdo, usar na minha vida e melhorá-lo. Então eu tenho uma ferramenta de aprendizado acelerado e a consultoria exige o benchmarking. Ela exige que nós que nós olhemos para fora e que a gente pegue o que há de melhor nas outras pessoas, nas outras consultorias, nas pessoas que fazem algo semelhante ao que nós fazemos e que a gente traga tudo isso para que dentro do nosso portfólio possa ser usado e melhorado constantemente. Desenvolva os seus pontos fortes, seja muito bom, cada vez melhor neles. Essa é a essência do crescimento contínuo e acelerado. E além disso, nós falamos que o 4º módulo nos diz o seguinte, olha, necessidades dos clientes e seus pontos fortes fazem o seu portfólio. E o que é o seu portfólio? Qual é o seu portfólio? Pare um pouco e reflita. Se eu tenho as necessidades do meu cliente e eu sei que naquelas áreas específicas eu posso ajudá-lo, se eu estou aprimorando constantemente esse ponto positivo que eu tenho, que consegue gerar valor na vida das outras pessoas, eu tenho os meus pontos fortes e sei das necessidades dos clientes e como utilizar o meu ponto forte, os meus pontos fortes dentro do negócio dos meus clientes. Como é que eu estruturo o meu portfólio? Porque o meu portfólio é nada mais, nada menos do que a lista de trabalhos, ou seja, os seus produtos, os meus produtos e ou os escopos que você vai atuar, que eu atuo. Por exemplo, a minha empresa de consultoria, ela atua basicamente na área estratégica, comercial e de desenvolvimento de pessoas. E a sua? O que a sua empresa faz? E quais os produtos que eu tenho dentro dessas soluções? Levar isso ao conhecimento seu primeiro e depois ao conhecimento do seu cliente e do mercado é o que nós esperamos que vocês façam agora. E por hoje é só. Sucesso para vocês e um abraço.